Setembro Amarelo e as práticas integrativas. Quer entender do que se trata essa campanha? Quer saber como as terapias integrativas podem contribuir para você e para as pessoas da sua família? Então vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo. Meu nome é Gabriela Rossetto, sou especialista em práticas integrativas e hoje eu quero trazer esse vídeo começando por algumas pesquisas. Pesquisas aterrorizantes, gente, então se segura aí, mas vai lá. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Esse é um dado da OMS que foi publicado na revista Veja em 2019. Quer outra informação? O número de suicídios no Brasil e no mundo é muito preocupante, diz um psiquiatra. A informação é que a cada 45 minutos uma pessoa sofre de suicídio, né? Morre por suicídio. Esse é um dado de 2021. Mais recentemente, ainda esse ano, a doutora e psiquiatra Karina Diniz também deu uma entrevista num podcast revelando que as 3 principais causas de morte por suicídio está acometendo os jovens de 15 a 30 anos. Gente, é muito triste, né? E você de casa, muito provavelmente, já ouviu falar sobre suicídio, já ouviu falar sobre Setembro Amarelo e muitas vezes se sente de mãos atadas, sem saber como ajudar essas pessoas. Então, hoje, esse vídeo é para você. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades, compartilhe esse vídeo e vamos tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente conhece. A campanha de Setembro Amarelo é exatamente com esse objetivo. É uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. Ela é comemorada todo dia 10 de setembro, acabou de acontecer. Mas a gente fica aí o setembro todo falando sobre isso, que é um tema tão atual, tão importante, tão triste. Então a gente precisa tentar ajudar ao máximo as pessoas ao nosso redor. Mas um dado muito importante é que nem sempre quem se suicida falou sobre isso antes. Então como que eu vou ajudar as pessoas se eu nem sei que isso está passando pela cabeça dela? Esse vídeo é para te explicar isso, para que você saiba detectar sinais, sintomas, algumas pequenas alterações que podem indiciar que essa pessoa está passando por um sofrimento severo e que muitas vezes, se aquilo não for cuidado com atenção, cuidado, carinho como merece, pode chegar no suicídio. E como a gente não quer isso, a gente quer ajudar as pessoas, eu, como profissional da saúde e terapeuta integrativa, vim aqui para te contar quais são esses sinais. Qual é a incidência do suicídio? Quais são as características, né, das pessoas que cometem suicídio? Por que elas fazem isso? O que as pesquisas nos mostram e quais são os sinais que a gente tem que estar atento? Bom, 96% dos casos de suicídio têm relação com outros transtornos mentais previamente detectados, tá bom? Então, entre eles, abuso de substâncias químicas, pode ser aquela pessoa hipocondríaca, né, que usa muito remédio, que é compulsiva por remédio, mas pode também ser aquela pessoa que faz uso abusivo de drogas ilícitas. Lembrando, quero ressaltar aqui que hoje nós já temos o uso do canabidiol como recurso terapêutico, tá? Então, não vamos generalizar. Em determinadas doses, né, e com confirmação médica, isso é possível. Entretanto, outras drogas que trazem vícios e que são de consumo abusivo se correlacionadas, né, muitas vezes sendo usadas junto com pessoas que já têm outros diagnósticos prévios, isso pode aumentar as chances. Vamos aos transtornos que normalmente aparecem nas pessoas que sofreram o suicídio, que passaram o ataque aí contra a própria vida? Depressão. Muitas das pessoas com depressão acabam chegando ao suicídio. Bipolaridade. Transtorno de personalidade, consequentemente os transtornos de humor também, tá bom? A esquizofrenia e todos esses transtornos mentais, se associados, às vezes a pessoa tem um e tem o outro junto, ou esse com o uso abusivo de drogas ilícitas, eles podem trazer o aumento das chances dessa pessoa
fazer um ataque contra a própria vida, tá bom? Então a gente precisa estar atento. Se essa pessoa já tem esse diagnóstico prévio, a gente tem que fazer uma escuta ativa muito importante com essa pessoa, para perceber se está acontecendo algo diferente. Gente, eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm depressão vão se suicidar. O que eu estou dizendo é que 98% das pessoas que se suicidaram, quando foi se investigar o porquê, detectou-se que essas pessoas tinham uma doença prévia. Entendem a diferença? Que isso fique claro aqui. Aspectos que estão relacionados. Vou falar agora de incidência. O que é incidência? O suicídio acontece mais com pessoas com essas características que eu vou dizer. Então, percebam a diferença do que é incidência e do que é predisposição. Incidência é de todos os casos que aconteceram, apareceu uma prevalência dessas características, mas não significa que se você tem essas características, você vai fazer o ataque contra a própria vida, tá bom? Existe uma diferença aí. Então, pessoas do sexo masculino, entre 15 e 30 anos, e depois os maiores de 65 anos, sofreram mais suicídios. Pessoas sem filhos. E aí, quando vai se pesquisar muito sobre isso, muitas das pessoas que têm filhos, elas encontram no filho o motivo para levantar da cama todos os dias, né? Eu preciso sair trabalhar, porque eu preciso comprar comida para o meu filho, porque eu preciso pagar a escola, porque eu preciso educar, fazer meu filho crescer, enfim, tem um filho para criar, né? Então, basicamente, o filho muitas vezes vira o motivo para essa pessoa levantar da cama. Então, às vezes, se a pessoa não tem filho, isso pode acontecer com mais frequência, porque ela não tem esse motivo. O contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem o filho e ela perdeu. O luto por esse filho também pode gerar, muitas vezes, o suicídio nos pais, tá bom? Pessoas desempregadas, porque elas estão naquela situação complicadíssima, né? Vivemos num mundo capitalista em que se precisa de dinheiro para sobreviver. Então, muitas das vezes, os desempregados fazem o ataque contra a própria vida porque não conseguem sair daquela situação. E, infelizmente, muitas das vezes são moradores de rua e que eles não chegam nas pesquisas, né? Eles, às vezes, fazem esse ataque contra a própria vida, muitas vezes não são encontrados. Quando são encontrados, não são detectadas quem era a família, quem eram as pessoas próximas. Então, é muito triste, mas é uma realidade. Perdas recentes, então pessoas que perderam alguém querido recentemente, elas também têm uma tendência, porque elas não conseguem digerir, aceitar e internalizar aquele luto, não sabem como lidar com aquela sensação e muitas vezes acabam adoecendo, consequentemente chegando ao suicídio. Resiliência, pessoas que têm falta de resiliência, né? Normalmente essas pessoas que têm falta de resiliência, elas têm um humor muito instável, tá? Então são características aí que normalmente andam juntas. Pessoas que ficam bravas, irritadas, agressivas por qualquer coisa, tá? Então essa falta de resiliência, não saber lidar com as situações e com as adversidades, também pode levar essa pessoa ao adoecimento e, consequentemente, ao suicídio. Pessoas que sofreram abusos, principalmente os abusos de infância, né? Aqueles em que, muitos dos casos, eu não tenho dados de pesquisa aqui para mostrar para vocês, mas muitas das crianças que sofreram abuso na infância, sofreram abuso por parte de algum familiar, alguém do ciclo familiar conhecido. E elas não podiam falar sobre isso, porque senão elas eram ignoradas, né? Ninguém ia dar ouvidos a ela. Imagina, o vovô, o titio, né? Enfim, isso nunca ia acontecer. As pessoas não acreditam naquela criança e elas são caladas e elas têm que lidar com aquela dor daquele abuso sozinhas, né? Sem ao menos ter inteligência emocional para isso, sem nem ter, às vezes, vivenciado, crescido emocionalmente para falar sobre isso, né? Então, muitas dessas crianças que sofreram abusos na infância, que não puderam tratar, cuidar e falar sobre isso, quando adultos ou mais jovens acabam fazendo ataque contra a própria vida, tá bom? Pessoas com dores crônicas ou que descobrem um tumor, né, que está com uma doença muito severa. Às vezes a pessoa não vê esperança de vida e aí ela acaba fazendo atentado contra
a própria vida. Viver assim, com dor todos os dias, com esse monte de tratamento invasivo, eu não quero isso para mim. E eu vou fazer um ataque contra a própria vida. Então, essas são as incidências, as prevalências. Normalmente, pessoas que cometeram o suicídio tiveram uma dessas características por trás deste suicídio. Mas não significa que todo mundo que tem alguma dessa característica vai cometer o suicídio, tá? Então, essa é a grande diferença aqui da prevalência, da incidência, tá bom? Para isso, gente, considerando isso tudo que eu falei para vocês até agora, é muito importante que nós, enquanto profissionais de saúde, ou você aí em casa, observe na sua família sinais de alerta. Sinais que pode dizer que essa pessoa está passando por um problema e que ela está precisando de ajuda. Porque nem sempre a pessoa vai falar que ela está pensando em suicídio. Gabi, mas eu não tenho bola de cristal. Então você vai ter que aprender a ler nas entrelinhas, né? Alguns sinais nos mostram alertas. A gente precisa investigar, precisa trazer essa pessoa para perto, precisa tentar ajudar de alguma forma para que ela não leve isso adiante, para que a gente tente resolver isso na raiz do problema. Quais são os sinais de alerta de uma pessoa que, se não cuidar disso, isso pode chegar numa situação mais severa? Por exemplo, alterações de humor. Se a pessoa está tendo alterações de humor numa velocidade muito grande, ela fica feliz, triste, raivosa 1 milhão de vezes por dia, né? Muitas vezes ela não consegue lidar com nenhuma situação, ou uma alegria muito grande, ou uma tristeza muito grande, ela vai aos extremos várias vezes ao dia. Isso é um sinal de que essa pessoa pode estar precisando de ajuda, tá? Não taxe a pessoa como a irritadinha, a raivosa, a tristonha, a depressiva. Não. Vamos entender por que ela está tendo esses extremos de sentimentos. Por que ela não está conseguindo lidar com aquilo? E pergunte mesmo para a pessoa. Só que uma coisa muito importante. Quando você pergunta, você tem que saber ouvir. E fazer uma escuta ativa. Uma escuta de qualidade. Ouvir realmente essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa vai dizer assim: eu tô irritada porque meu amigo brigou comigo na escola. E aí você responde para ela: ah, meus amigos faziam isso comigo todo dia e eu nem ligava. É só você não ligar que passa. Então, mas se já tá nessa questão de alteração de humor, é porque aquilo tá machucando mais profundamente. E não é o simples fato de não ligar que vai resolver a solução. Às vezes ela precisa de uma ajuda além. Né? Então, cuidado com as palavras, porque às vezes a gente fala isso tentando ajudar e na verdade a gente piora, porque aí essa pessoa se cala e ela não vai mais falar com você, ela não vai mais sentir liberdade para expressar o sentimento dela com você, e aí você pode bloquear isso nela. Então, se você não tem essa habilidade de escutativa, e tudo bem, a gente não é obrigado a ter todas as habilidades do mundo, né? Você pode indicar que essa pessoa procure ajuda no melhor setor possível, que é o Centro de Valorização à Vida, o CVV. É só ligar 188, que existem profissionais adequados para fazer essa escutativa e ajudar essas pessoas. Então, se você conhece alguém que está precisando dessa ajuda, indique, oriente o CVV. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Então, dito aí sobre a alteração de humor, o próximo sinal de alerta que eu vou falar aqui é sobre as mudanças e as alterações de sono. Uma pessoa que dormia muito bem, de repente começa a trocar o dia pela noite. Ou então, ela acorda muitas vezes à noite. E aí o que acontece? Ela não consegue render no dia seguinte. Se você não tem um bom sono, o seu corpo não recupera, não regenera, o seu dia seguinte não rende. Isso por 1, 2 noites é uma coisa. Isso há bastante tempo começa a prejudicar a sua vida como um todo. Então, alterações de sono a gente precisa ficar alerta. Muitas vezes a pessoa toma até remédio para dormir e nem assim consegue dormir. Então, isso aí vale a pena investigar. Se você é terapeuta, já sabe, investiga todas essas informações do seu cliente. Faça uma boa ficha de anamnese. Existe um vídeo aqui no canal
falando sobre ficha de anamnese. Vai lá e dá uma olhada. Faz perguntas mais profundas, tenta entender o porquê que essa pessoa não dorme, como que é o padrão de sono, se ela acorda muitas vezes, se ela demora para entrar no sono, ou se ela acorda e não dorme mais, né? Qual é o padrão? Se ela já está na medicação, quem que orientou e prescreveu essa medicação? Se ela está em acompanhamento ou não, se ela não estiver, vale a pena indicar um psiquiatra, um psicólogo para acompanhamento também. A gente tem que entender que, enquanto profissional da saúde, cada um trabalha numa área, né? E é a equipe multidisciplinar que faz o paciente evoluir como um todo. Então, não dá para tratar tudo sozinho e não dá para só terceirizar. Todo mundo tem a sua importância no acompanhamento de um paciente, tá bom? Então, oriente e indique também outros profissionais, tá? Alterações de sono, já falamos. Vamos pensar agora também sobre o afastamento. Muitas vezes a pessoa começa a se afastar socialmente. Ela para de sair com as pessoas, ela para de conviver com a família, ela já não senta mais na mesa para almoçar e jantar com a família, ela só fica trancafiada no quarto, ela não quer conversa. Esses são sinais de afastamento social. Essa pessoa não quer mais conviver, porque tudo a incomoda, né? Ou ela está num sofrimento tão grande que ela fala, eu não consigo promover nada de bom para o outro, então eu não vou, eu fico aqui. Então, olha os pensamentos dessa pessoa como está, né? Ela não consegue ver uma esperança de vida, uma esperança de alegria, uma esperança de algo bom nas relações, por exemplo, né? Muitas das vezes essa pessoa que tem um afastamento, às vezes a causa desse afastamento pode ter sido um término de namoro, um término de casamento, e a pessoa ela se recusa e não quer mais contato, ela não quer mais gerar relações, porque ela se frustrou com alguma e ela não está sabendo lidar com aquilo, né? Então, de novo, fazer escutativa, indicar o CVV, ouvir o que ela tem para dizer, tentar achar a raiz do problema, né? É como se a nossa cabeça tivessem alarmes, né? E esses sinais de alerta aqui são os alarmes. Mas de nada adianta eu ir lá e desligar o alarme se eu não achei aonde está o incêndio, né? Eu preciso achar a raiz, o que pegou fogo primeiro. Senão eu só desligo o alarme não vai tocar mais, mas o fogo vai continuar tomando conta de tudo. Então, eu preciso estar atenta a esses sinais, a esses alarmes e tentar achar a raiz desse incêndio, tá bom, gente? Muito bem. Afastamento, ele já está ligado à desesperança, né? Que foi uma das coisas que eu disse aqui. A pessoa perde a esperança de um novo relacionamento, se for o caso amoroso aí, né? Namoro, casamento, enfim. Ela perde a esperança de um relacionamento saudável até entre amigos, até entre parentes, entre familiares, né? Ela fica desesperançosa. Eu não sirvo para nada no mundo, ou seja, ela não tem esperança de ter utilidade. Ninguém gosta de mim, ela não tem esperança de um relacionamento, de uma troca afetiva, né? E quando eu falo de troca afetiva, não necessariamente casamento e namoro, enfim, troca afetiva no sentido de amizade, né, também. Então ela fica desesperançosa e ela perde o sentido de vida. Não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, não quero conversar, tudo que eu falo as pessoas falam que é só não ligar. Não tem sentido, né? Vou levantar da minha cama para quê? Ela perde o objetivo de vida dela. Ela perde o motivo pelo qual ela sai da cama, ela perde o motivo pelo qual ela sai ao sol, né? Ela perde o sentido de vida. Então, isso também acontece muito com mães com a síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar sobre isso? Então, ou quando os filhos casam, muitas mães, elas deixam a carreira profissional, deixam outros objetivos de vida em prol da educação dos filhos. E aí, muitas vezes, esse filho casa, sai de casa, ou, sei lá, vai fazer um intercâmbio, morar em outro país, ou então por um luto. E essa mãe, ela perde essa função que ela tinha, né? Porque ela se dedicou a essa função da maternidade e ela perde isso. Se ela perde isso, ela já não se vê mais como importante, né? Ela tem essa síndrome do ninho vazio. O filho bateu asa, o filho saiu por algum motivo, seja ele qual for, e essa mãe começa a sofrer e ficar mais depressiva por isso,
tá? Então, isso também acontece, isso também já tem pesquisas que mostram que geram suicídio também, tá? Então, precisa cuidar muito bem disso. Gente, são cerca de 800 mil mortes por ano por suicídio, é um dado gritante, né? Daí, de novo, eu quero reforçar para vocês a importância do Setembro Amarelo e a importância da gente cuidar dessas pessoas. Tá bem, mas então como é que eu cuido? Vamos então falar de terapias integrativas, que é a minha área aqui, né? Gente, existem inúmeros recursos dentro das terapias integrativas que podem ajudar essas pessoas. É como se eu desse para elas degraus para que elas pudessem galgar e subir e sair do buraco onde elas estão. Nada, nenhuma terapia sozinha resolve, nem só medicamentosa, nem só a terapia integrativa, nem só a conversa. É um conjunto de coisas quando a pessoa está nesse nível, né? Depressiva, já tendo pensamentos suicidas. Eu preciso de um conjunto de atitudes. Mas pequenas coisas podem começar a mudar isso. Bom, então primeiro, a gente pode usar a reflexoterapia para ajudar essa pessoa. Gabi, como que a reflexo ajuda? A reflexo, ela pode, por exemplo, digamos que, lembra que eu disse, né, sobre os sinais de alertas? A pessoa que tem dor intensa, que tem tumores, ela não vê mais sentido, né? Então eu posso fazer uma reflexoterapia para reduzir a dor dela. Eu tô achando, eu não apaguei, tá vendo? Eu não desliguei o alarme, eu tô procurando a raiz do incêndio. A raiz do incêndio é essa dor exacerbada que ela sente. Então vamos fazer uma reflexoterapia para reduzir essa dor. A gente tem excelentes resultados com isso. Qual é a causa dela? É a ansiedade? Tem outro vídeo aqui no canal, depois vocês olhem como tratar a ansiedade com a terapia integrativa, né? Então, eu posso fazer aí a auriculoterapia, eu posso usar os florais de Bach para poder ajudar com essa ansiedade, com esse estresse. Também tem vídeo de estresse aqui, tá bom? Então, eu posso utilizar desses recursos: auriculoterapia, reflexologia, cromoterapia, aromaterapia, enfim, uma infinidade delas, né? Sempre pensando que essas técnicas têm que tratar a raiz do problema. Não existe um protocolo que eu vou falar para você, protocolo contra suicídio. Não, isso não existe. O que você precisa é fazer um protocolo para o quadro daquele cliente. O que ele está me relatando? Ele está me relatando que a causa é a dor intensa? Então, eu vou fazer um protocolo para dor intensa. Ele está me relatando que a causa, ou seja, às vezes ele não me relatou, mas eu preciso ler as entrelinhas com as informações e com a minha escutativa. Eu percebi que o sono dele está irregular, então vamos começar pelo sono, vamos fazer um protocolo para tratar o sono. Pontos importantes que a gente pega, por exemplo, tanto na reflexo quanto na auriculoterapia. Ponto de cérebro para liberação de serotonina, né, para regulação de hormônios de bem-estar. A gente pega diafragma para melhorar o controle respiratório. Quando essa pessoa melhora a respiração, ela oxigena melhor os tecidos e, consequentemente, ela gera melhores resultados para o corpo dela. Ponto de intestino. O intestino absorve os nutrientes da alimentação. Se esse intestino não está funcionando bem, todas as outras funções dela vão estar alteradas. Então, pegar ponto de intestino para que ele absorva muito bem esses nutrientes e leve esses nutrientes para o corpo dela. Mas de nada adianta eu pegar ponto de intestino se a alimentação dessa pessoa está nos ultraprocessados. Então aqui é outra dica que você, terapeuta, precisa dar para o seu paciente. Faça uma dieta saudável. E quando eu falo de dieta saudável, não significa regime. Eu não estou querendo que ela emagreça, eu não estou querendo que ela tire o chocolatinho que ela tanto gosta, né? Ela pode, esse paciente pode continuar comendo chocolatinho lá, 1 quadradinho, 2 quadradinhos por dia. Mas o que essa pessoa precisa é colocar alimentos de fontes naturais para dentro do corpo dela. Come o chocolatinho, mas também come uma banana, uma laranja, uma maçã, uma fruta qualquer aí do gosto da pessoa. Vai comer um legume, uma verdura, aquela sopinha de vó quentinha, sabe? Aquele comfort food, né? Aquela comidinha que traz conforto. É isso. E se você é a mãe dessa criatura, vai lá e faz a sopinha comfort food, que você já vai estar ajudando muito essa pessoa. Alimentos naturais. E aí, lá na reflexo e na aurícula, a gente vai
melhorar a absorção desses nutrientes, mexendo no intestino. Também já falei sobre lactobacilos, né? Sobre suplementar com lactobacilos para que o intestino funcione bem, porque o intestino é o nosso segundo cérebro do corpo. Se ele não funciona bem, nenhum nutriente chega para o nosso corpo não reage bem. Então é importante que o meu intestino esteja bem. Outro ponto, a gente precisa pensar na tristeza. Se a pessoa está muito triste, qual é o órgão da medicina chinesa, né? Quem faz curso comigo já aprendeu que a minha técnica é baseada em medicina tradicional chinesa. Então, qual é o órgão da tristeza? Eu preciso trabalhar rim, então, vamos trabalhar rim, vamos aumentar a ingesta de água. Então, além de tratar com todas as terapias aqui, a gente também precisa dar dicas para essa pessoa. Dicas como eu acabei de falar. Alimentação saudável. Peça para essa pessoa reduzir o consumo de álcool, né? Porque o consumo de álcool exacerbadamente pode, lembra-se, somar com os transtornos psíquicos já vistos, eles podem se somar e aumentar a chance de desregular este corpo. Então, peça para essa pessoa reduzir o consumo de álcool. Outra dica, dê pequenas metas para essa pessoa, para ela ter um motivo para sair da cama. Então, por exemplo, uma pequena meta que eu sempre costumava dar para os meus pacientes. Faça 10 minutos de caminhada diária. No tempo, no sol. Por quê? Porque o nosso corpo precisa, a nossa pele precisa sintetizar a vitamina D do sol. Então, ela tem que sair da cama. Eu não estou pedindo para ela fazer 1 hora de exercício extenuante. Eu estou pedindo que uma vez por dia ela saia dar uma voltinha no quarteirão, né? Que ela consiga ver a rua, ver o movimento, ver as árvores, a natureza, botar o pé no chão, sabe? Ó, descarrega as energias, vai lá, põe o pé na terra um pouquinho, fica descalço 5 minutinhos pisando na graminha. Então, pequenas metinhas, isso vai fazer com que a pessoa comece a criar novos hábitos. Criar uma rotina de sono, desligar os aparelhos, os eletrônicos 1 hora antes de dormir. Não ir jantar tão tarde, né? Porque senão, se você janta 10, vai um rodízio de carnes às 10 horas da noite. Quando você vai dormir, você não consegue dormir bem, porque o seu corpo vai estar preocupado em digerir aquela proteína. E a proteína é o que leva mais tempo para o meu corpo digerir. Então, se eu comer muito tarde, eu não consigo dormir porque o meu corpo está preocupado em fazer digestão e não em regenerar para que eu esteja bem no dia seguinte. Então, é importante que eu traga a minha alimentação para mais cedo, e isso faz parte da minha rotina de sono, jantar até as 8 da noite. Mas, Gabi, até a hora de eu dormir eu vou ter fome. Tá bom, toma um chazinho, faz a sua ceia, mas com coisas mais leves, né? Um chazinho, um iogurte, um leitinho quente, enfim, aquilo que dá aquele conforto, que dá aquela saciada, mas que não seja pesado para digerir. Isso tudo vai contribuir para o sono, tá? E outra dica muito importante, comemore. Comemore a vida, comemore os pequenos ganhos, comemore as pequenas alegrias, comemore as datas. Comemore, né? Comemorar é trazer felicidade para si, trazer felicidade para dentro. Então comemore a vida, porque a gente veio falar aqui hoje de suicídio e isso é muito triste. Então, cada momento da sua vida precisa ser comemorado. Então, essas são as dicas de hoje, pessoal. E lembrando sempre, né? Recomende também outros profissionais, psicólogo, psiquiatra, para fazer esse tratamento completo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, ativa as notificações para você saber toda vez que tem vídeo novo aqui do canal. E põe nos comentários para mim, você quer saber um protocolo de tratamento para o Setembro Amarelo? Para tratar o quê? Qual protocolo? De qual técnica? Você quer auriculoterapia, sei lá, para dor crônica? Você quer reflexologia para depressão? Você quer florais de Bach para tristeza excessiva? Então põe aqui embaixo nos comentários para mim que semana que vem eu volto e vou trazer um conteúdo quentíssimo com terapia específica. Hoje eu falei de uma maneira geral como as terapias integrativas podem contribuir nos casos. Falei da importância da avaliação desse cliente, da escutativa, da recomendação de outros profissionais para te ajudar a tratar.
e do olhar sensitivo, né? Do ler as entrelinhas. Então, olha aí para as pessoas da sua família. Se algumas dessas pessoas queridas estão sofrendo com algumas dessas características que eu disse aqui para vocês, procure ajuda, põe nos comentários, me chama, vamos ajudar todo mundo o máximo que a gente puder. E você ajuda como? Compartilhando esse vídeo, para que todo mundo tenha informação. A informação salva vidas. Eu fico por aqui. Beijinho. Até!